Em um mundo cada vez mais apressado, agressivo e imediatista, onde opiniões se chocam e o respeito parece um valor em extinção, ser capaz de manter a serenidade e cultivar um respeito genuíno pelas pessoas ao nosso redor se tornou uma das maiores virtudes que alguém pode desenvolver. Nos primeiros segundos deste vídeo, quero te convidar a refletir sobre algo que pode transformar não apenas a sua forma de ver o mundo, mas principalmente a sua maneira de viver. A serenidade, como um escudo inabalável, e o respeito como uma expressão profunda de sabedoria e humanidade. O estoicismo, uma filosofia forjada há mais de 2000 anos, atravessou séculos e ainda hoje se apresenta como uma resposta firme e lúcida para as tensões que nos cercam diariamente. O que os antigos estoicos nos ensinaram é mais atual do que nunca. Não podemos controlar tudo o que nos acontece, mas podemos e devemos controlar como reagimos a cada situação. A serenidade que buscamos não é apatia, não é frieza ou indiferença. É um estado de clareza e força interior que nos permite navegar pelas adversidades da vida sem sermos arrastados pelas emoções descontroladas ou pelas opiniões alheias. E o respeito nesse mesmo caminho não surge como uma obrigação social ou uma mera formalidade, mas como o reconhecimento sincero da humanidade compartilhada entre nós e os outros, com todas as suas imperfeições, fraquezas e, ao mesmo tempo, potencialidades. Ao longo deste vídeo, vamos explorar juntos como a filosofia estoica pode nos ajudar a desenvolver essas duas virtudes essenciais: respeito e serenidade, que caminham lado a lado e que são, na prática, as marcas de um espírito maduro, autoconsciente e verdadeiramente livre. Vivemos tempos em que o impulso de responder agressivamente a qualquer crítica, a tentação de julgar de forma precipitada ou ainda o desejo de se impor à força são estimulados a todo momento. Redes sociais amplificam opiniões e criam um ambiente de constante disputa, muitas vezes vazia de significado, mas repleta de ruído. Nesse cenário, manter-se sereno e agir com respeito não é sinal de fraqueza, mas de fortaleza interior, de autocontrole, de compreensão profunda sobre o que realmente importa. E é exatamente sobre isso que precisamos falar agora, sobre como você pode, a partir de hoje, cultivar uma postura mais respeitosa e, ao mesmo tempo, serena, utilizando os princípios milenares do estoicismo. Não para se tornar alguém distante, passivo ou submisso, mas para conquistar uma liberdade real, onde não são as ofensas, nem as provocações, nem mesmo as injustiças que determinam o seu comportamento, mas sim a sua própria razão, guiada por valores sólidos e atitudes conscientes. Essa filosofia nos mostra que não precisamos ser reféns das emoções explosivas, nem tampouco nos deixar levar pela raiva, pelo ressentimento ou pela arrogância. Ao contrário, ela nos ensina a olhar com compaixão para as falhas humanas, inclusive as nossas, e a agir sempre com dignidade, mesmo quando tudo ao redor nos convida a perder o controle. Portanto, o que você vai ouvir aqui hoje não são apenas conceitos filosóficos abstratos ou citações bonitas de pensadores antigos, mas sim um convite prático e urgente, o de cultivar em sua vida uma serenidade que nada abala e um respeito que inspira os outros, não pela força das palavras, mas pelo exemplo silencioso de quem vive com propósito e equilíbrio. Assim como o estoico atravessa a tempestade mantendo-se firme, você também pode enfrentar as dificuldades, as incompreensões e os conflitos cotidianos com a mesma estabilidade, sem se deixar levar pelos ventos da irritação ou pelos impulsos da intolerância,
Fique comigo até o final deste vídeo e descubra como incorporar, de forma simples e concreta, os pilares da filosofia estoica na sua vida, para que o respeito que você oferece ao mundo seja genuíno e a serenidade que você cultiva seja a base sólida sobre a qual todas as suas decisões e atitudes irão repousar. Prepare-se, pois o caminho que vamos trilhar agora é de profunda transformação. Pratique a indiferença ao que não está sob seu controle. O primeiro e talvez mais fundamental ensinamento do estoicismo para quem deseja cultivar respeito e serenidade é a prática consciente da indiferença em relação àquilo que não está sob o nosso controle. Esse princípio não se trata de negligência, insensibilidade ou desprezo pelo mundo, mas sim de uma escolha racional e libertadora. Concentrar nossa atenção e nossa energia apenas naquilo que realmente depende de nós, naquilo que podemos transformar com nossas ações, nossos pensamentos e nossas atitudes. A partir dessa compreensão, nasce uma serenidade autêntica, que não oscila conforme as opiniões alheias, as circunstâncias externas ou os eventos inesperados que cruzam o nosso caminho. A mente humana, em sua ânsia por segurança e previsibilidade, tende a se apegar a todo tipo de expectativa, mesmo em relação àquilo que jamais poderemos controlar. Queremos que os outros nos tratem com justiça. Desejamos que as situações ocorram conforme nossos planos. Esperamos que o mundo se comporte de maneira previsível e ordenada. No entanto, a realidade constantemente nos mostra o contrário. As pessoas muitas vezes nos frustram. Os acontecimentos escapam das nossas previsões e a vida segue um curso próprio, alheio à nossa vontade. Quando insistimos em lutar contra essa ordem natural das coisas, alimentamos frustrações, ressentimentos, angústias e raiva. Perdemos nossa serenidade, nosso respeito pelos outros diminui e pouco a pouco vamos nos tornando prisioneiros das nossas próprias ilusões. A filosofia estoica propõe uma ruptura radical com essa mentalidade. Devemos treinar nossa mente para reconhecer com clareza e objetividade o que está sob o nosso domínio e o que não está. As nossas escolhas, os nossos julgamentos, os nossos impulsos, o modo como reagimos às adversidades, tudo isso depende de nós e, portanto, merece nossa atenção e nosso esforço constante de aprimoramento. Já a opinião dos outros, o tempo, a sorte, a saúde do corpo, o sucesso ou o fracasso dos nossos projetos, todos esses fatores não dependem inteiramente da nossa vontade. Assim, nos cabe olhar para eles com indiferença serena, aceitando o que não podemos mudar e agindo com sabedoria sobre o que está ao nosso alcance. Essa prática é um exercício diário e contínuo. Não basta entender intelectualmente que há coisas que não controlamos. É preciso incorporar essa visão em cada pequeno gesto, em cada pensamento e em cada emoção que experimentamos. Quando alguém nos critica injustamente, por exemplo, temos a tendência imediata de reagir com irritação ou defesa, como se pudéssemos controlar a maneira como os outros nos percebem. Mas, segundo o estoicismo, a percepção alheia está fora do nosso domínio. A única coisa que nos cabe é manter a nossa integridade e agir conforme os nossos valores, sem nos abalar pelo que não depende de nós. Assim, preservamos nossa serenidade e cultivamos um respeito silencioso pelos outros, mesmo quando eles não nos respeitam. Esse mesmo princípio se aplica aos infortúnios da vida. Uma perda, uma doença, uma crise financeira ou emocional. Todas essas situações podem nos afetar profundamente, mas nenhuma delas está completamente sob o nosso controle. Podemos, sim, tomar atitudes preventivas, buscar soluções e minimizar danos, mas jamais poderemos eliminar totalmente a possibilidade do sofrimento ou da adversidade.
A prática da indiferença estoica não significa que devemos nos tornar frios ou insensíveis, mas que devemos acolher a realidade como ela é, com coragem e serenidade, sem nos deixar arrastar pelo desespero ou pela raiva. Ao praticar essa indiferença lúcida, aprendemos também a respeitar o outro em sua liberdade e em sua diferença. Entendemos que cada pessoa possui sua própria história, suas crenças, seus limites e suas escolhas, muitas das quais podem não corresponder às nossas expectativas ou aos nossos valores. Quando percebemos que não podemos controlar o comportamento alheio, deixamos de julgar precipitadamente e, em vez disso, cultivamos uma postura mais compassiva, mais paciente e mais respeitosa. A serenidade que nasce desse entendimento nos permite estabelecer relações mais saudáveis, mais livres de ressentimentos e de conflitos inúteis. A indiferença estoica não é, portanto, um convite à passividade, mas um chamado à ação consciente e direcionada. É um convite a concentrar todas as nossas forças naquilo que realmente importa. O aperfeiçoamento do nosso caráter, a firmeza das nossas virtudes, a coerência entre o que pensamos, sentimos e fazemos. Quando paramos de desperdiçar energia, tentando controlar o que está fora do nosso alcance, nos tornamos mais eficazes, mais tranquilos e mais respeitosos, não apenas com os outros, mas, sobretudo, conosco mesmos. Esse é o primeiro e indispensável passo para quem deseja trilhar o caminho do respeito genuíno e da serenidade inabalável que a filosofia estoica nos propõe. Veja, cada pessoa como um ser humano em evolução. A filosofia estoica nos convida a adotar um olhar mais generoso e realista em relação aos outros, compreendendo que cada ser humano está em um processo contínuo de evolução, aprendizado e transformação. Essa percepção modifica profundamente a maneira como lidamos com as falhas alheias, os comportamentos que nos desagradam e até mesmo com as ofensas e injustiças que inevitavelmente surgem nas relações humanas. Ao ver o outro como alguém que está, assim como nós, tentando compreender a vida, acertando e errando, caindo e se levantando, abandonamos a rigidez do julgamento precipitado e cultivamos uma postura de respeito e serenidade que nos liberta do ressentimento e da raiva. A tendência automática de muitas pessoas é interpretar as atitudes dos outros como definitivas e intencionais, como se cada erro ou falha fosse uma expressão imutável de mau caráter ou de maldade. No entanto, o estoicismo nos lembra que todos nós somos imperfeitos, limitados pela nossa ignorância, condicionados por experiências passadas e sujeitos a impulsos e emoções que nem sempre conseguimos controlar. Essa visão nos conduz a um estado de maior compreensão e compaixão, onde a crítica cede espaço para a paciência e a indignação se transforma em aceitação serena. Quando praticamos essa perspectiva, deixamos de esperar que as pessoas sejam exatamente como gostaríamos ou que ajam de acordo com os nossos valores e princípios. Compreendemos que cada indivíduo está em um ponto diferente do caminho, lidando com seus próprios desafios internos, muitas vezes invisíveis aos nossos olhos. Essa consciência nos ajuda a não reagir de maneira impulsiva ou agressiva diante das falhas alheias, mas a acolher a diversidade humana com serenidade, respeitando o ritmo e o processo de cada um. Além disso, perceber o outro como um ser em evolução nos protege da arrogância e do orgulho, vícios que corroem as relações e alimentam conflitos desnecessários. Afinal, se reconhecemos que também estamos em constante aprendizado, que também cometemos erros e que nem sempre conseguimos agir com plena sabedoria, é natural que estendamos essa mesma compreensão aos demais.
Esse reconhecimento nos torna mais humildes e mais dispostos a ouvir, a dialogar e a construir pontes, em vez de erguer muros. O respeito, nesse contexto, não é um simples gesto de cortesia, mas um profundo reconhecimento da humanidade compartilhada. Não precisamos concordar com todas as atitudes das pessoas para respeitá-las, assim como não precisamos tolerar abusos ou injustiças. O que o estoicismo nos ensina é a manter nossa serenidade, mesmo quando somos confrontados com comportamentos que desaprovamos, escolhendo agir de maneira virtuosa e ponderada, em vez de reagir com hostilidade ou desprezo. Essa visão também amplia nossa capacidade de ajudar os outros de forma mais eficaz. Quando percebemos alguém agindo de forma inadequada, não julgamos imediatamente, mas buscamos compreender as razões que podem estar por trás daquele comportamento: medo, insegurança, ignorância ou dor. Essa compreensão não significa justificar ações prejudiciais, mas sim adotar uma postura mais construtiva, oferecendo conselhos, apoio ou simplesmente o exemplo de uma conduta mais equilibrada, que inspira mudanças reais. Os estoicos, como Epicteto e Marco Aurélio, reforçavam constantemente a importância de cultivar essa visão compassiva do outro, lembrando que muitas vezes as pessoas que nos ferem ou nos irritam o fazem não por maldade, mas por desconhecimento do bem, por falta de sabedoria ou por estarem presas a paixões desordenadas. Assim, quando somos capazes de ver além do comportamento imediato e enxergar o ser humano em evolução que há por trás dele, fortalecemos nossa serenidade e preservamos nosso respeito, mesmo nas situações mais desafiadoras. Essa prática nos ajuda a transformar os relacionamentos, tornando-os menos conflituosos e mais enriquecedores. Aprendemos a aceitar que não temos o poder de mudar os outros, mas que podemos influenciá-los positivamente através do nosso exemplo de autocontrole, de equilíbrio e de respeito. E ao fazer isso, também evoluímos, nos tornando pessoas mais sábias, mais serenas e mais humanas. Por fim, adotar essa visão estoica de que cada pessoa é um ser humano em evolução nos liberta da necessidade de buscar perfeição nas relações e nos permite abraçar a vida com mais leveza. Entendemos que os erros são parte inevitável do processo de crescimento e que, ao invés de nos fixarmos nas falhas, podemos escolher focar nas virtudes que podemos cultivar em nós mesmos e nas sementes de bondade e sabedoria que podemos semear no mundo com paciência, respeito e serenidade. Mantenha a serenidade diante das ofensas. Manter a serenidade diante das ofensas é uma das demonstrações mais elevadas de maturidade emocional e domínio de si mesmo. Aspectos fundamentais da filosofia estoica. Essa prática não significa ignorar ou tolerar injustiças passivamente, mas sim escolher conscientemente não permitir que as palavras ou ações ofensivas dos outros perturbem nossa paz interior ou determinem nossas reações. O estoicismo nos ensina que aquilo que os outros dizem ou fazem está fora do nosso controle. O que realmente nos pertence é apenas a maneira como decidimos interpretar e responder a essas provocações. Compreender essa diferença é o primeiro passo para construir uma serenidade sólida e imperturbável. Quando alguém nos ofende, é natural que nossa primeira reação seja impulsiva. Raiva, ressentimento, desejo de vingança ou, ao menos, vontade de responder na mesma moeda. Mas o estoicismo nos propõe interromper esse ciclo automático, substituindo a reação instintiva por uma reflexão racional. Devemos nos perguntar: essa ofensa tem o poder de afetar meu caráter, meus valores ou minha dignidade? A resposta invariavelmente será não. O que os outros pensam ou dizem de nós não altera quem somos, a menos que voluntariamente aceitemos.
isso como verdade. Assim, aprendemos que a ofensa só se concretiza como tal se permitirmos que ela nos atinja, se abrirmos mão do nosso domínio interno e entregarmos aos outros o poder sobre nossas emoções. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, ensinava que não são as coisas em si que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Aplicado às ofensas, isso significa que não é a palavra dura ou o gesto agressivo que por si só nos fere, mas sim o significado que escolhemos atribuir a essas ações. Quando conseguimos olhar para a ofensa com distanciamento, percebemos que, na maioria das vezes, ela fala mais sobre quem a profere do que sobre quem a recebe. Muitas vezes, as pessoas ofendem por ignorância, por desequilíbrio emocional, por medo ou por inseguranças profundas que projetam nos outros. Reconhecer isso nos permite cultivar uma compaixão silenciosa, que protege nossa serenidade e evita que nos deixemos arrastar para o mesmo nível de agressividade e descontrole. Manter-se sereno diante de uma ofensa é, portanto, um exercício de força interior e de respeito por si mesmo. Ao recusar-se a reagir impulsivamente, o praticante do estoicismo não demonstra fraqueza, mas sim uma coragem superior, a de não se deixar dominar pelos instintos mais baixos, de não se deixar reduzir a uma simples resposta automática aos estímulos externos. Ele escolhe deliberadamente preservar sua tranquilidade, manter sua dignidade e agir conforme os valores que cultiva, independentemente do que os outros façam ou digam. Essa serenidade também evita que entremos em conflitos desnecessários e desgastantes. Quando respondemos a uma ofensa com outra ofensa, alimentamos um ciclo interminável de hostilidade que raramente conduz a algo positivo. Pelo contrário, ao manter a calma, temos a oportunidade de desarmar a agressividade alheia, mostrando, pelo nosso exemplo, que é possível lidar com as diferenças e os ataques de forma madura e equilibrada. Muitas vezes, a ausência de uma reação violenta é suficiente para expor a irracionalidade do comportamento ofensivo e inspirar, ainda que de maneira sutil, uma mudança na postura do outro. Além disso, cultivar essa serenidade fortalece nossa autoestima e nossa autonomia emocional. Percebemos que não precisamos da validação ou da aprovação alheia para nos sentirmos bem, assim como não devemos permitir que a crítica ou a ofensa destrua nossa confiança. A verdadeira segurança vem de dentro, do conhecimento claro dos nossos valores, das nossas virtudes e do nosso propósito. Quando estamos firmes nesses fundamentos, as palavras ofensivas perdem sua força, como flechas lançadas contra uma muralha sólida e inabalável. Essa prática estoica, no entanto, não se alcança da noite para o dia. É preciso disciplina, paciência e, sobretudo, autoconhecimento. A cada nova situação de ofensa, temos uma oportunidade de treinar essa virtude, observando nossas emoções, refletindo sobre nossos impulsos e escolhendo conscientemente a serenidade em vez da reatividade. Com o tempo, essa escolha se torna mais natural, transformando-se em um traço do nosso caráter e moldando uma personalidade mais equilibrada, respeitosa e forte. Por fim, manter a serenidade diante das ofensas não significa se tornar indiferente ou passivo perante a vida, mas sim assumir o controle sobre aquilo que é verdadeiramente nosso, nossas atitudes, nossos pensamentos e a nossa paz interior. Essa prática nos liberta do poder que os outros poderiam ter sobre nossas emoções e nos permite viver com mais leveza, dignidade e, acima de tudo, com respeito, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. Esse é o caminho que o estoicismo propõe,
Uma vida guiada pela razão, pela virtude e por uma serenidade que permanece firme, mesmo quando o mundo à nossa volta tenta, insistentemente, nos desestabilizar. Ao longo deste vídeo, exploramos como a filosofia estoica pode nos ajudar a cultivar respeito e serenidade em nossa vida cotidiana. Refletimos sobre a importância de praticar a indiferença ao que não está sob nosso controle. Reconhecemos o valor de enxergar cada pessoa como um ser humano em evolução e aprendemos a manter a serenidade diante das ofensas. São princípios que, quando colocados em prática com constância e reflexão, transformam a maneira como lidamos com o mundo e, mais ainda, como nos relacionamos com nós mesmos. A serenidade, nesse contexto, não é ausência de emoção, tampouco uma apatia, fria e indiferente. Pelo contrário, é um estado ativo de presença e consciência, uma postura lúcida diante das inevitáveis dificuldades da existência. O respeito, por sua vez, nasce dessa mesma compreensão. Ao percebermos que todos somos parte de uma grande comunidade humana com virtudes e falhas, nos tornamos mais tolerantes, mais compassivos e mais justos, tanto com os outros quanto conosco. O estoicismo nos ensina, acima de tudo, a nos colocar no centro da nossa própria vida. Não como quem deseja controlar tudo e todos, mas como quem entende profundamente onde reside seu verdadeiro poder. Nas escolhas que faz, na interpretação que dá aos acontecimentos e na forma como decide agir. A vida será sempre cheia de eventos inesperados, desafios, perdas e também ofensas. Mas a nossa maneira de reagir, de acolher ou de recusar esses estímulos, de manter a serenidade ou de ceder à raiva, é algo que sempre estará ao nosso alcance. Ao praticar esses princípios, percebemos aos poucos uma mudança real. Aquelas situações que antes nos tiravam do sério, que despertavam ressentimentos ou reações impulsivas, começam a perder força. Passamos a compreender que o outro, quando nos ofende ou quando age de forma que julgamos inadequada, está muitas vezes aprisionado em suas próprias limitações, em sua falta de consciência ou em seu sofrimento. E isso nos convida a escolher o caminho mais elevado, o da serenidade, da compaixão e da firmeza interior. Essa transformação não ocorre da noite para o dia. Como qualquer virtude, exige prática, disciplina e, principalmente, uma vigilância constante sobre nossos pensamentos e comportamentos. Cada situação difícil, cada confronto, cada pequena ofensa ou frustração que enfrentamos é uma oportunidade valiosa de treinar nossa mente, de fortalecer nosso caráter e de nos tornarmos pessoas mais serenas e respeitosas. Neste momento de encerramento, quero convidar você a refletir sobre como tem reagido às situações do seu dia a dia. Quais são os episódios recentes em que você percebeu que poderia ter agido com mais serenidade? Como seria a sua vida se, diante das ofensas, das críticas ou das adversidades, você conseguisse manter a calma, preservar a sua dignidade e agir de acordo com seus valores, em vez de reagir impulsivamente? Esses são questionamentos que podem nos ajudar a aprofundar ainda mais nossa prática filosófica. Não se trata de buscar a perfeição, mas de trilhar um caminho de constante aprimoramento, um caminho onde cada dia representa uma nova chance de colocar em prática aquilo que aprendemos. A filosofia estoica é, antes de tudo, uma filosofia da ação. Não basta conhecer os princípios, é preciso vivê-los, incorporá-los à nossa rotina e deixar que moldem, pouco a pouco, nossa maneira de ser e de estar no mundo. Se você gostou deste conteúdo e sente que ele pode ser útil na sua caminhada de autoconhecimento e fortalecimento interior, convido você a continuar acompanhando o canal. Aqui,
Buscamos trazer reflexões profundas, baseadas nos ensinamentos dos grandes mestres estoicos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, sempre com o objetivo de oferecer ferramentas práticas para que você viva com mais clareza, serenidade e propósito. Deixe seu comentário compartilhando a sua experiência com esses temas. Como você tem praticado a serenidade e o respeito na sua vida? Que desafios tem enfrentado nesse processo? Sua participação é muito importante, pois enriquece essa comunidade e cria um espaço de troca onde todos podemos aprender uns com os outros. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Cada interação sua fortalece este projeto e nos motiva a continuar produzindo materiais que inspirem reflexões e ajudem no desenvolvimento pessoal de quem busca uma vida mais consciente e equilibrada. Agradeço profundamente a sua presença até aqui. Que a filosofia estoica possa continuar iluminando o seu caminho, oferecendo serenidade diante das tempestades e respeito em todas as suas relações. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!